Olá, que alegria mais esse dia que o Senhor nos dá para estarmos aqui juntos, falando um pouquinho da palavra do Senhor. Como é bom ter você conosco aí, mais essa lição. E eu quero agradecer a você que tem dedicado um tempinho para ouvir um pouquinho a respeito da palavra do Senhor junto conosco, dando continuidade ao assunto denso, profundo que nós temos estudado nessa lição, uma lição muito boa, e dando continuidade naquilo que foi ensinado pelo nosso professor Wagner, muito bem ensinado, diga-se de passagem, na última aula, sobre a pregação expositiva, ou seja, aquela sequência de você ler o texto, interpretar o texto e aplicar o texto da palavra. Hoje, na lição do número 4, que nós vamos estudar, que é a segunda marca, é sobre a teologia bíblica. Então, gostaria já de convidar você para estar lendo junto comigo no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3. Nós iremos ler os versículos 14 e o 15. 1 Timóteo, capítulo 3, os versículos 14 e 15. A palavra do Senhor diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa marca, em uma frase, ela nos diz assim: a teologia bíblica é uma teologia fiel ao ensino de toda a Bíblia e toda a palavra. Hoje é muito comum em membros das igrejas cristãs nutrir pensamentos, diria eu, insignificantes a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, a respeito do Evangelho, a respeito das coisas que nós temos por ser o cerne da palavra, por ser o núcleo duro que a gente costuma dizer no estudando teologia, sobre os fundamentos da palavra de Deus. Infelizmente, nos dias que nós temos vivido, eu creio que muito por causa da internet e principalmente das redes sociais, onde notícias e informações bombásticas, vamos assim dizer, são comprimidas em pequenos textos, né? Então é muito comum, se a gente recebe um textão no WhatsApp, muitos de nós sequer vão querer saber o que está escrito ali. Já deixam de lado, já passam por aquela mensagem sem querer ler, sem querer se aprofundar naquele assunto, né? E também os vídeos, né? É muito comum quando a gente vê um vídeo ali com mais de 2, 3, 5, 10 minutos, quem diria, né? Com certeza a pessoa dificilmente vai querer ler, porque a gente acha que não tem tempo, né? E infelizmente o conteúdo curto e o conteúdo raso, ele nos deixa opções para você tirar mal sinalização, mal interpretação sobre aquele assunto, né? E quando aquele assunto não é bem explicado, cada um pode realmente interpretar de uma maneira. E a teologia bíblica, né? Algo que é o centro da nossa vida, da vida cristã, a palavra de Deus, ela tem que ser o cerne da nossa vida. Infelizmente, como já disse, nos dias atuais, isso tem deixado de ser, né? Nós vemos hoje, como já disse nas redes sociais, alguns teólogos brigando por assunto, né? E quando você não está centralizado na palavra de Deus, na vontade de Deus, realmente a cor do vaso que está na frente do púlpito, o material que é o servido na Santa Ceia, a cor do terno do pastor que está pregando, da irmã que está louvando, passa a ser mais importante do que a própria palavra. Quando a igreja começa a perder o seu foco a respeito daquilo que é o cerne do Evangelho, aquilo que é a vontade de Deus para o seu povo, coisas pequenas e insignificantes começam a tomar conta da nossa vida. Isso é fato. Por mais que eu e você queiramos fugir disso, é impossível. Se você não buscar em Deus
o significado da sua palavra, aquilo que Ele quer deixar para nós através do cerne do Evangelho, da verdade que foi escrita, daquilo que a Bíblia representa hoje como povo cristão, daquilo que a Bíblia sempre representou para o povo cristão. Se eu e você não tivermos esse foco em mente quando vamos buscar servir ao Senhor, se torna muito comum e normal você começar a discutir a respeito de tolices, a respeito de coisas bobas e bestas dentro da casa do Senhor. Qual é a posição que eu vou pregar, qual é o lugar que eu tenho que ficar na hora de louvar. Coisas que são do contexto do culto começam a tomar o lugar da palavra e aquilo que deveria ser pregado de verdade acaba não sendo. Eu acho muito interessante um texto do pastor e teólogo R.C. Sproul, que ele diz assim, nenhum cristão pode evitar a teologia. Todo cristão é um teólogo. Talvez não no sentido técnico ou profissional, mas ainda assim é um teólogo. A questão para os cristãos não é se seremos teólogos, mas se seremos bons ou maus teólogos. Um bom teólogo é aquele que é instruído por Deus e é aquele que medita diariamente na sua palavra. Ou seja, o que é uma verdadeira teologia bíblica? A teologia bíblica é uma teologia fiel ao ensino da palavra. Teologia bíblica é a fidelidade à Escritura, diz aqui, que considera toda a Bíblia sobre determinado tópico. Ou seja, está normalmente da matéria teologia sistemática, que é um segundo aspecto, considera a Bíblia como uma grande história da redenção. O que isso quer dizer? Determinados assuntos se constrói, dentro da interpretação daquilo que está na tua palavra. E no segundo aspecto é entender que a Bíblia, como um livro histórico, ela tem começo, meio e fim. E dentro desse contexto histórico, ela deixa a nós a história da redenção, E nós temos que entender isso a respeito da palavra. Muitas vezes nós temos uma dificuldade tremenda, quando nós pegamos a Bíblia com pequenas pinceladas aqui e ali, parece que tudo se torna um pouco confuso na nossa mente, na nossa cabeça, quando nós estamos buscando estudar sobre determinado assunto. Porém, quando nós sistematizamos o estudo da Bíblia, quando nós venhamos a entender o porquê do Gênesis, da criação, o porquê a era dos patriarcas, o porquê da era dos juízes, da era dos reis, dos reinados, porquê que os 400 anos de pausa da Bíblia, logo depois que o povo está sob o cativeiro babilônico, onde se levantaram grandes outros reinados, onde grandes homens como Alexandre o Grande, que dominaram grande parte do mundo conhecido, depois Roma, o Império Romano entra na história dominando praticamente todo o mundo, e aquele lugar onde em Jerusalém Jesus nasceu era dominado por esse povo romano. Então o que acontecia no contexto para que aquele Jesus viesse dentro daquela era? A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, tudo foi uma construção para que chegasse naquele momento do nosso Salvador nascer, e através da estrutura da sua palavra, através da estrutura da sua pregação e através do sacrifício que ele fez na cruz por nós. Ou seja, a Bíblia, ela é uma grande história. Ela é uma união de vários acontecimentos que desde a criação do homem até a morte de Cristo tem um significado e um porquê. Aí cabe a nós, como cristãos, sistematizar isso na nossa mente. Cabe a nós, como cristãos, buscarmos entender o porquê dessas coisas acontecem e aconteceram para nós. E o primeiro tópico é a respeito da sã doutrina. A sã doutrina é um resumo dos ensinos bíblicos, que são tanto fiéis à Bíblia quanto úteis à vida. Ou seja, a sã doutrina é uma área comum em que isso acontece quando se trata do conceito de termos que temos de Deus. Talvez você já tenha dito ou ouvido as seguintes palavras: para mim Deus é assim, para mim Deus é assado, contudo não ganhamos um Deus individual. O que isso quer dizer, irmãos? É muito comum nos dias atuais algumas pessoas colocarem que eu entendo que, eu acho que é isso que Deus quis dizer. Para mim Deus disse isso, Deus disse aquilo, para mim Deus não sei. Irmãos, na palavra do Senhor, embora Deus ele seja um Deus
para cada pessoa, no sentido de que a salvação é individual, mas o Deus ele não é exclusivo, né? Não existe um Deus que é o Deus do professor Leandro, do professor Wagner ou de qualquer um de vocês alunos. Deus ele é o nosso Deus. Deus, através da sua palavra, ele deixa bem claro que ele é o Deus de todos. Então, temos que tomar muito cuidado quando pastores que estão ensinando, quando pastores que estão ministrando a sua palavra, como hoje existem milhares e milhares de pastores fazendo isso, começam a colocar dentro da sua pregação a palavra eu creio que, eu acho que, eu entendo que, e aquilo que ele disser depois dessa pequena frase eu entendo, eu acho, eu creio, tem que ser colocado em xeque diante da palavra do Senhor, porque o que ele fala depois dessa frase realmente pode ser algo que condiz com a palavra, que está dentro do seu contexto, dentro do seu comentário, porém também pode muitas vezes ser uma falsa doutrina, pode ser uma heresia, pode ser algo que interfere e afeta na verdadeira palavra de Deus. Então nós temos que cuidar disso. E hoje é muito comum, muitas teologias erradas têm sido pregadas, muitos homens que têm abarrotado, levantado muitos seguidores nas redes sociais, seja no YouTube, Instagram, Facebook e demais outras redes sociais, onde muitos e muitos seguidores, por não conhecerem a palavra, como diz a própria palavra, que errais por não conhecer as Escrituras, têm levado muitas vidas à perdição. Por quê? Porque apresentam um Deus raso, porque apresentam um Deus que não é pessoal, né? Um Deus que trata com as pessoas como se fosse um rebanho, como se fosse uma multidão que não tem rumo. Porém não. Deus ele é um Deus pessoal. Ele conhece a nossa intimidade, né? Como eu disse, ele não é um Deus individual, mas ele é pessoal. Ele conhece a cada um. Ele sabe quem é, né? Ele sabe quem eu sou, ele sabe quem você é na nossa intimidade, no nosso momento de dificuldade, no nosso momento de tristeza, no nosso momento de angústia. Ele sabe, ele nos conhece individualmente. E muitas das vezes uma palavra mal falada por algum desses líderes e ministros, nós acabamos perdendo a nossa salvação. Podemos vir a não entender quem é esse Deus glorioso a quem nós servimos. Então isso serve de muito cuidado. E no segundo tópico, fala sobre a história da redenção. Como eu já disse para vocês, existem alguns módulos de ler a Bíblia, porém um deles que ajuda a entender a Bíblia como um livro constituído por vários livros menores que contam uma única grande história, né? O herói, ponto central dessa história de capa a capa, é Jesus. O modo de ler a Bíblia como uma única história de um único autor divino que culmina em Jesus Cristo e é o que ele fez. Cada parte da Escritura é entendida em relação a ele. E isso eu acho muito interessante, porque realmente, como diz a nossa própria lição, muitos entendem a Bíblia como um cordão de pérolas, né? Que você pode tirar uma joia aqui, que você tira uma joia ali, e que parece que elas não estão conectadas umas às outras, né? Mas a Bíblia não é assim, irmãos. A Bíblia, até aquela passagem que você acha mais irrelevante no seu entendimento, né? Aquela passagem que você acha que é um texto que você não entende, né? Existem algumas pessoas têm dificuldades com as genealogias, né? No próprio Evangelho de Mateus, vamos assim dizer, no seu capítulo 1, ele apresenta a genealogia de Jesus, por que aquela sequência de nomes. E se você estudar, você vai entender que Mateus ele escreveu o seu evangelho buscando falar com o povo judaico gentílico, né? Ou seja, para os judeus, esse contexto de quem são os seus pais, os seus avós, o contexto da genealogia familiar é de extrema importância. Então, quando Mateus vai apresentar Jesus para aquela classe judaico-cristã, existe a importância de você fazer a conexão com Abraão, que era o patriarca maior da nação judaica, ou seja, ele faz uma apresentação do Cristo dentro do seu contexto, né? Então, existe um porquê da genealogia bíblica, porquê aqueles nomes e aquelas sequências estão ali.
Eu acho muito interessante que a Bíblia ela é uma história de redenção, né? Então é um conjunto, né, de saber que o pecado entrou no mundo através de Adão, porém o contexto da palavra do Senhor nos arremete a Cristo, que foi através da sua morte, o pecado que foi iniciado por Adão agora foi perdoado através de Cristo, que ele pagou o preço por esses pecados e que hoje nos traz a salvação. Então, a Bíblia por si só ela é maravilhosa. Ela conta essa história da redenção desde o Antigo Testamento culminando no Novo. É a história que começa em Adão e começa no Éden e termina em Jerusalém celestial. Começa em Adão e através da salvação que Cristo nos deu na cruz, ele nos chega até nós hoje. Então, realmente é algo maravilhoso você poder processar a Bíblia, né? No seu intelecto, na sua mente, você colocá-la, né, como objetivo e que culmina no nosso terceiro tópico e último, que é as implicações para a vida da igreja. O que significa isso? Primeiro, significa que, como igreja de Deus, a igreja é coluna e fundamento da verdade, ou seja, nós somos os defensores dessa verdade. Nós somos aqueles que somos os detentores dessa palavra quando nós buscamos, né, nela basear a nossa vida e defendê-la onde a gente estiver, seja no nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de faculdade. Nós somos os defensores dessa palavra hoje, porém para isso nós temos que conhecê-la. Para você fazer uma defesa do Evangelho, muitas das vezes no ambiente de faculdade, né? A gente sabe que é algo difícil, porque ali existem pessoas que realmente têm conhecimento de outras doutrinas que não são a palavra, e se você não tiver um pouco de conhecimento, se torna difícil você debater. Então nós devemos buscar em Deus e na sua palavra esse conhecimento. E a segunda implicação da teologia bíblica para a vida da igreja é que a doutrina e vida não devem ser divorciados, ou seja, Pedro vai além dizendo que o pleno conhecimento daquele que chamou para a sua glória e virtude é a forma que todas as coisas conduzem à vida e à piedade. Ou seja, eu conhecer a teologia bíblica implica numa mudança na minha vida. Eu tenho que fazer a conexão do conhecimento com a transformação da minha vida. Eu tenho que fazer uma conexão entre eu sei o que a palavra quer dizer e eu absorvo essa palavra através daquilo que ela está querendo dizer para a minha vida, para o meu íntimo, para o meu coração. Isso faz uma mudança de vida. Existe o Deus bom, o Deus amoroso, porém existe o Deus do juízo, o Deus que vai dar cabo de todas as coisas. Pessoas são abençoadas por buscarem a palavra, mas pessoas são amaldiçoadas por se afastarem da palavra e se afastarem das coisas de Deus. Então que nós possamos nessa manhã, nesse dia, entender isso, que a nossa vida depende disso. A nossa vida cristã depende de buscar a cada vez mais o conhecimento das coisas de Deus. Não só pastores são chamados para serem, como diria, lobos infiltrados em meio da palavra, mas muitas pessoas que hoje são influentes dentro do mundo virtual, dentro do mundo conhecido, né, pela internet, têm usado um pouco do conhecimento para desviar muitas e muitas pessoas com pensamentos próprios, né? Fugindo de teologia, fugindo da verdadeira teologia, fugindo da verdadeira palavra e apresentando algo que quer muitas das vezes ser simples e fácil. Mas o que eu tenho para te dizer nessa manhã é que a porta continua estreita, como a própria palavra do Senhor diz. E não é simples e fácil o caminho. Nós temos que realmente conhecer aquilo que nós temos vivido, nós temos que entender aquilo que Deus nos quer nos deixar através da sua palavra e nos afundarmos a cada dia mais no conhecimento desse Deus tão maravilhoso. Amém? Galera, muito obrigado por mais essa lição que o Senhor nos dá e eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Busque nele, busque referências, busque bons comentários bíblicos a respeito dos vários assuntos que nós temos estudado, onde Deus ele quer
que nós nos aprofundemos no conhecimento das suas escrituras e da sua palavra e buscamos uma melhora para a nossa vida, para a vida da nossa família, das pessoas que estão próximas a nós, dentro do fundamento dessa boa palavra. Amém, irmãos? Deus continue abençoando vocês e até a próxima lição. Grande abraço.